Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é o Renato Gaúcho falando. Olha, antes da história, dá só uma olhada nesse lindo colar com pingente de flor da nossa parceira Fonzag que tem para vocês essa semana. Olha só que coisa linda. Para concorrer a essa belezura, é só se inscrever no canal, se não é inscrito ainda, claro. Dar o seu like, comentar a história, porque a sua opinião é sempre muito importante para a gente. Ativar o sininho para ser avisada sempre que tiver uma história nova. E muito importante também, acompanhar o vídeo até o final. Tudo isso, gente, também ajuda a fortalecer o nosso canal. E ainda, de repente, coloca esse lindo colar no seu pescoço. Já imaginou? E a nossa parceira Fonzag, ela tem muitas novidades para você que quer ser consultora e comprar pela loja online. Os links estão na descrição para quem se interessar. Boa história, boa semana e fiquem com Deus. Olha, eu olhei para a cara dessa mulher. Eu não sei explicar, mas me bateu uma coisa tão ruim que nem sem me dar conta do que estava fazendo. Eu perguntei: "Ah, ficou uma delícia. Mas você está falando do empadão ou do meu marido?" Sabe, o semblante dela mudou. Ela fez assim uma cara de quem não estava entendendo. "Como assim, Regiane? Do que você está falando?" "Não se faça de desentendida. Você pensa que eu já não notei o jeito como você olha para ele? Sou oferecida. Esperou eu sair para vir aqui em casa, dar em cima dele. Você não vale nada, Lúcia." Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Tínhamos passado por alguns aborrecimentos naqueles últimos dias. Nas últimas semanas, para falar a verdade. O dono da casa em que a gente morava, que a gente alugava, tinha pedido o imóvel assim que venceu o contrato. O problema foi que ele veio conversar com a gente em cima da hora. Olha, eu fiquei tão chateada, até porque estava grávida do nosso primeiro filho, já no 3º mês de gestação. Mas a nossa ansiedade era tanta que eu já estava, inclusive, providenciando o quartinho do nosso bebê. Apesar de não sabermos ainda se era menino ou menina, já estávamos arrumando tudo. Aí veio o dono da casa e falou que não ia renovar o contrato, porque parece que a filha dele viria do interior, morava... Enfim, eu fiquei muito chateado. Dias depois, até encontrei um anúncio de uma casa ali perto, fui lá ver, conversei com o proprietário e tudo praticamente deu certo. Só que na última hora, o Joel desistiu, meu marido. Não tinha gostado da casa, que também tinha achado o valor do aluguel assim, um pouco alto demais, e ainda acrescentou: "Fica tranquila que eu já estou vendo uma casa pra gente, viu? Sábado mesmo a gente dá um pulinho lá pra você ver." E de fato, no sábado à tarde, ele me levou para ver essa tal casa. E olha, até que era bonitinha, bem arrumada, bem conservada. Aliás, tinha sido reformada fazia pouco tempo. Eu gostei. O problema é que ficava num bairro meio afastado. Eu preferia alguma coisa ali mesmo, perto de onde a gente morava, porque ficava perto da casa da minha mãe. E até por conta da minha condição de grávida, era bom ter a minha mãe ali perto. Só que ele já tinha até assinado contrato com a imobiliária. Achei aquilo meio esquisito, até porque ele nem pediu a minha opinião, simplesmente foi fechando o negócio, mas enfim. Depois ele me explicou que para ele era bem melhor, porque ficava mais perto do serviço. Sabe, apesar de tudo, da distância que tinha da casa da minha mãe, por exemplo, fiquei feliz. Inclusive, até imaginei como seria a nossa vida ali. Olhava para cada peça e já visualizava onde queria colocar cada móvel. Até o quartinho do bebê eu já tinha praticamente desenhado na minha cabeça. Depois de olharmos tudo, assim que estávamos saindo pelo portão, aquela mulher surgiu, assim, do nosso lado. Devia ser nossa vizinha de muro, porque saiu justamente
daquela casa do lado. Se aproximou, toda simpática, nos cumprimentou, quis saber se a gente ia morar ali, até comentou com meu marido, que já o tinha visto ali, com o pessoal da imobiliária, e ainda acrescentou: aliás, a minha irmã já morou aí, sabia? É uma casinha bem boa. Sejam bem-vindos. Aliás, eu sou a Lúcia. Se precisarem de alguma coisa, eu estou aqui à disposição. A gente se apresentou, até porque ela quis saber o meu nome, o nome do meu marido. E sabe, não sei exatamente porquê, mas fiquei meio desconfiada daquela mulher. Talvez pelo jeito dela. Não sei explicar. Não é que eu não tenha gostado. Só que, sei lá, achei ela meio assim, espevitada. Tá? E ela também olhou de um jeito meio estranho pro meu marido. Sabe quando a pessoa mede a outra assim, de cima a baixo? Eu notei. E é claro que não gostei. Só que fiquei na minha. O fato é que nos mudamos dali 2 semanas. E aos poucos fomos ajeitando tudo. E depois que eu vi tudo arrumadinho, olha, fiquei tão feliz. Sabe, é bom a gente olhar assim quando tá tudo arrumado, né? Tá tudo... A nossa primeira noite ali foi muito linda. Olha, foi marcante mesmo. Eu senti que a gente seria feliz morando ali. Principalmente depois que o nosso filho nascesse. Nossa, nosso primeiro filho. A gente já estava casado há 1 ano e meio. Mas contando com o tempo de namoro, lá se iam quase 6 anos juntos. Eu amava meu marido mais do que tudo. Ele era simplesmente tudo para mim. Ele e também o bebê que eu estava esperando eram o meu mundo. Depois que a gente mudou, já na primeira semana, recebi a visita da Lúcia, a nossa vizinha de muro. Eu repito, não tinha ido muito com a cara dela quando a gente se conheceu, porque não tinha gostado do jeito como ela olhou pro Joel. Podia ser impressão minha, coisa da minha cabeça, mas não sei explicar. Me bateu um pressentimento ruim naquele nosso primeiro contato. Era uma mulher, assim, muito desinibida. Aliás, desinibida até demais, pro meu gosto. E a impressão que dava era de que ela estava querendo forçar uma amizade entre a gente. E quando soube que eu estava grávida, aí mesmo é que forçou aquela aproximação ainda mais. Essa Lúcia, ela era separada, tinha um filho e morava ali com a mãe. E repito, ficou tentando forçar assim uma relação de amizade entre nós duas de todas as formas. Só que pelo fato de eu não ter, assim, digamos, simpatizado muito com ela, já naquele primeiro dia, eu ficava com o pé atrás. Não dava muita abertura. Quando ela aparecia ali em casa, eu já sentia aquele friozinho na barriga. E o engraçado é que se o Joel estivesse ali, ela ficava conversando mais com ele do que comigo. Repito, ela ficava tentando forçar uma amizade. E isso me irritava. Podia ser só implicância minha, mas não sei. Eu realmente não fui com a cara dessa mulher desde o primeiro encontro. E o pior é que um dia eu acabei presenciando uma cena de que não gostei. Mas não gostei nem um pouco. Lembro que eu estava arrumando a casa e o meu marido estava no quintal. E ficou um tempão ali fora. Aí quando eu saí na janela para ver o que ele estava fazendo, sabe, aquela cena. Os dois estavam conversando de papo furado, um de um lado, outro do outro, e numa animação que parecia até que eles se conheciam há muito tempo. Olha, numa intimidade assim, que me fez sentir até um calafrio. Um ria pro outro, falava uma coisa, o outro ria também. Até no ombro dele, do meu marido, ela tocou. Olha, tudo bem, eu reconheço. Eu sempre fui meio ciumenta, meio insegura. Mas duvido a esposa que fosse gostar de ver a cena que eu vi. Ali mesmo da janela, eu chamei. Ô Joel, será que dá para você entrar? Tô precisando de você aqui. Falei com a voz firme e a cara fechada.
e nem cumprimentei aquela mulher. Se ela tivesse um pingo de bom senso, perceberia que eu não gostei de vê-la ali conversando com meu marido. Mesmo assim, ela ainda se abriu, assim, num sorriso, como se eu tivesse falado com ela. Oi, Regiane, tudo bom? Tudo bom? Não estava nada bom. Pro meu gosto, não estava nada bom. Assim que o Joel entrou pela porta, eu já lhe dei a maior dura. Escuta, Joel, eu posso saber o que tanto você conversa com essa aí do lado, essa vizinha? Calma, moleque, é isso? Que tom de voz é esse? Não tá fazendo nada demais. Tava conversando com a Lúcia. Aliás, ela queria me devolver isso aqui. Ele falou aquilo e me mostrou um molho de chaves. Eu olhei para aquele molho de chaves na mão dele e não entendi nada. Ué, que chaves são essas? Estavam com a irmã dela. São cópias das chaves aqui de casa. Olha, aquilo me deixou tão surpresa. A irmã da Lúcia, ela mesma tinha contado já naquele primeiro dia, já tinha morado ali, na casa onde nós estávamos morando agora. Mas eu achei aquilo tão perigoso, porque convenhamos, né? Se quisesse, ela poderia até ter entrado em casa, no momento em que não estivéssemos. Nesse dia, eu acabei deixando uma coisa bem clara, principalmente para o meu marido. Olha, Joel, não quero mais te ver dando confiança para essa mulher. Você entendeu? Credo, Regiane. O que houve? Ela te fez alguma coisa? Não fez nada, por enquanto. Mas eu não gosto do jeito dela. E principalmente, não gosto do jeito como ela olha por você. Mulherzinha oferecida. Que isso, amor? Que implicância tua? Não é nada disso. Acredite quem quiser. O fato é que essa mulher estava me perturbando. Estava enchendo tanto a minha cabeça de desconfiança e suspeita, que um dia eu cheguei a sonhar com ela. Quer dizer, não só com ela e meu marido também. No sonho, os dois eram amantes. Eu acho que a gente fica com medo, né? Alimentando pensamento ruim, depois sonha. Lembro que eu tinha chegado em casa, isso num sonho, e flagrado os dois em cima da nossa cama. Foi só um pesadelo, eu sei. Mas imagine o estado em que eu despertei daquele sonho. O Joel até se assustou ali do meu lado, porque eu levantei assim da cama, sentei na cama, e todo esbaforido, e ele quis saber o que tinha acontecido. E eu fiquei tão sugestionado com aquele sonho, parecia tão real, que cheguei a brigar com ele. Você está me traindo, Joel? Você tem alguma coisa com aquela mulher? Pelo amor de Deus, eu vou te levar no médico. Você tá ficando doido, mulher. Que te traindo, ficou doida? Olha, aquele pesadelo me deixou tão perturbada que eu comecei a enxergar coisas onde não havia. Qualquer detalhe, qualquer ruído, qualquer coisa que eu vi que me parecia esquisita, já era motivo para a gente discutir. Sabe, eu passei a desconfiar dele de um jeito que nunca tinha desconfiado. Um dia, me deparei com uma situação que conseguiu me deixar ainda pior, mais sugestionada do que eu já estava. Lembro que era um sábado. Eu tinha ido até o mercado, buscar umas coisas pro jantar, e quando voltei, pro meu espanto, me deparei com aquela mulher, a tal de Lúcia, acredite quem quiser, saindo pela porta da minha casa. Olha, eu senti até uma moleza assim nas pernas. Porque o sonho que eu havia tido aquela noite veio na minha cabeça, mas na mesma hora. Tudo começou a girar diante de mim. Escureceu tudo. Sabe, numa fração de segundo, eu pensei aquilo, o que essa mulher estava fazendo em casa? Aproveitou que eu tinha saído, mas olha, eu tinha saído fazia 15 minutos no máximo. E tinha ido lá, naturalmente, se mostrar para o meu marido. Foi o que passou pela minha cabeça.
O pior é que quando me viu, ela veio pro meu lado toda sorridente. Oi, Regiane, tudo bem? Eu vim aqui trazer um pedaço de empadão para vocês que eu fiz hoje no almoço. Não sabia que você tinha saído, aí deixei com o Joel. Não é por nada, mas ficou uma delícia. Olha, eu fiquei com uma vontade tão grande de estrangular essa mulher. Eu fiquei com uma vontade tão grande de estapear essa descarada. Me bateu uma coisa tão ruim que, meio sem me dar conta do que estava fazendo, eu perguntei: ficou uma delícia? Você está falando do empadão ou do meu marido? O semblante dela mudou. Fez assim aquela cara de desentendida, sabe? Como assim, Regiane? Do que você está falando que eu não estou entendendo? Não se faça de tonta. Você pensa que eu já não notei o jeito como você olha para ele? Hein, sua oferecida? Esperou eu sair para vir aqui em casa? Para ficar dando em cima dele? Você não vale nada, Lúcia. Meu Deus. Eu sempre fui tão comedida. Tanto que mesmo não indo com a cara dessa biscate, sempre procurei tratá-la bem. Com respeito, pelo menos. Mas sabe, não sei. Eu não consegui me controlar. Lembrei daquele sonho que havia tido aquela noite e tudo começou a escurecer diante de mim e a girar. E olha, se essa criatura não tivesse ido embora no segundo seguinte, eu acho que teria até esbofeteado a cara dela. Ela chegou a me chamar de louca. Disse que eu estava vendo coisas e tomou o rumo. E ainda bem que tomou. Eu também ainda falei mais algumas coisas enquanto ela saía pelo portão, que inclusive não queria mais vê-la, nunca mais ali, dentro do meu pátio, e muito menos perto do meu marido. E já entrei em casa, desfiando o rosário para cima dele. O que essa mulher tá fazendo aqui, hein, Jó? Falei um monte. Tudo que vinha na minha cabeça eu falei. Ele confirmou o que ela tinha dito. Que ela tinha trazido um pedaço de empadão que ela tinha feito. Sabe o que eu fiz com aquele empadão? Nervosa, do jeito que estava, peguei aquele prato e joguei com tudo por cima do muro lá no quintal da casa dela. Ele tentando me acalmar. Joel, o que está acontecendo com você, Regiane? Olha, eu estou assustado. Tá agindo assim por quê? De onde que você tirou essa história de amante? Meu Deus, a mulher só tá querendo ser gentil. O fato é que por conta de tudo isso, eu acabei ficando realmente muito mal. Caí numa depressão só de pensar que o Joel pudesse mesmo estar de caso com aquela infeliz. E isso naturalmente acabou refletindo de maneira muito negativa, não só no meu casamento, como também na minha gravidez. Eu já estava no 7º mês e volta e meia precisava ir ao posto porque me sentia mal. Minha pressão vivia caindo, subindo. Olha só, eu sei o que eu passei. Até a minha mãe passou a ficar mais ali em casa comigo, com medo do que pudesse acontecer. Até que quando entrei na 39ª semana, ou seja, faltando um pouco mais para o meu bebê nascer, eu tive uma crise e comecei a sentir dores tão fortes que, sabe, coisa não aguentava. Nesse dia, a minha mãe não estava ali comigo. Eu estava sozinho em casa. Meu marido estava trabalhando, desabei no chão e não conseguia nem levantar. De tão fraca que estava me sentindo. O celular devia estar no quarto, mas repito, eu não conseguia levantar. A única coisa que eu conseguia fazer era chorar. Soluçar, gemer e gritar. Porque chegou num ponto que eu vi que ia morrer. Ali, estatelado no chão. E quando eu gritei,
O impossível, o imponderável, o impensável aconteceu. Quem escutou foi justamente a Lúcia. Justamente aquela mulher que eu tinha expulsado ali de casa. E pedido que ela nunca mais colocasse os pés ali. Por conta do meu ciúme e das minhas suspeitas. Do outro lado do muro, ela deve ter ouvido os meus gemidos e, sobretudo, o momento em que eu gritei, porque eu fiquei tão desesperada que chegou numa hora, eu vi que ia morrer. Pois ela veio ver o que estava acontecendo comigo. E aí me encontrou ali, caída no chão. Chamou uma ambulância e foi desse modo que eu consegui ser levado até o hospital. Depois, esperou o Joel chegar em casa para avisá-lo do que tinha acontecido. A verdade é uma só. Não tem outro jeito de explicar. Devo a essa mulher não só a minha vida, mas principalmente a vida do meu filho. Porque acredite quem quiser, foi ela que nos salvou. Se ela não tivesse aparecido ali naquela hora, se eu tivesse demorado só mais um pouco para ser socorrida, talvez não estivesse nem aqui para contar essa história. E quem sabe, nem meu filho tivesse visto a luz do dia. Passei por uma cesariana de emergência e dei à luz meu filho naquele dia mesmo. Foi um milagre. E repito, devo tudo a ela. Estava feliz com a chegada do meu bebê, mas ao mesmo tempo fiquei tão envergonhada quando ela apareceu diante de mim. Entrou pela porta do quarto ali no hospital. Eu não sabia onde enfiar a minha cara. O Joel, naturalmente, já tinha me contado o que tinha acontecido, porque eu acabei até desmaiando antes mesmo da ambulância chegar em casa. Eu sabia que, se não tivesse sido por ela, nem eu, nem meu filho, talvez tivéssemos sobrevivido. E quando a vi entrando ali na porta do quarto, eu me senti tão envergonhada. Sabe quando você quer agradecer, pedir desculpas à pessoa, mas não consegue abrir a boca, não acha as palavras? Ela quis saber como estava o bebê, depois elogiou meu filho, com a voz embargada, os olhos cheios de lágrimas, eu sussurrei, porque nem falar direito eu conseguia. Obrigada, Lúcia. Se não fosse você, eu queria pedir perdão por todas as coisas que tinha dito. Só que não consegui. Sabe, não sei o que me segurou, que me dominou, eu não consegui. Apesar de tudo, e como não podia ser diferente, acabamos retomando a amizade. Na verdade, fazendo amizade, né? Porque, para falar assim de fato, era uma amizade que nunca tinha existido. Quer dizer, eu nunca fui amiga dela. Sempre a olhei assim por cima do ombro. Por conta do ciúme, da desconfiança. De todo modo, baixei a guarda e a gente acabou no final se aproximando. Depois conversei com meu marido. Ele me jurou, pelo nosso filho, que nunca tinha me traído com mulher nenhuma. Nem com a nossa vizinha, nem com outra mulher qualquer. Que me amava mais do que tudo. E eu achei, sabe, de bem, de tentar consertar minha cabeça, porque eu acho que eu percebi que estava realmente ficando louca. Por conta de suspeita que, de repente, não tinha nem razão de ser. Depois, inclusive, eu soube que a Lúcia tinha um cara com quem ela saía de vez em quando, ou seja, não precisava ficar dando em cima do marido de ninguém. Eu acho que o ciúme me cegou. Mas só eu sei a minha vergonha. Depois que baixei a guarda e a gente se aproximou, aí sim, finalmente pedi desculpas, ela aceitou, disse que estava tudo bem. E como prova da minha gratidão, a convidei para ser madrinha do nosso filho. Até isso eu fiz. Mas ela não aceitou. Diz que se sentiu honrada com o convite, mas que seria melhor se eu chamasse alguém da minha família ou da família do Joel. No fim, acabou terminando tudo bem. Aliás,
Não poderia ter terminado melhor. Senti tanto medo de perder meu marido. Sabe, fiquei tão cega por conta daquela paranoia que quase acabei perdendo até meu filho. Se não tivesse sido a Lúcia, quem sabe o que podia ter acontecido. Graças à ajuda dela, hoje eu posso dizer que sou uma mulher realmente feliz. Pelo simples fato de ter ao meu lado o homem que mais amo na vida e o nosso filho abençoado, que é tudo pra gente. Nossa maior dádiva. O melhor presente que a vida poderia me dar. E a ela, essa mulher que hoje é minha amiga, e não foi desde o começo porque eu não quis, devo a graça de estar viva. Como devo também, tenho certeza, a vida do meu filho. Lúcia, mais uma vez, já pedi pessoalmente, agora ouça através dessa carta. Minha amiga, desculpa. Eu sei que já pedi desculpas muitas vezes, mas escute através dessa carta mais uma vez, perdão. Você é uma amiga abençoada. E se não fosse você, talvez eu não estivesse aqui contando essa história, e nem meu filho amado, que é o meu bem mais precioso, estaria vivo. De maneira que devo tudo a você. Mais uma vez, perdão. Pela minha ignorância, pelo meu ciúme, pela minha paranoia. Perdão, minha amiga. Em meu nome, em nome do nosso filho e do meu marido. Perdoa. Perdoa. E na próxima quinta-feira, 11 horas, não perca. Eu ainda estava no quarto quando ele chegou, atirada na cama, ainda sem acreditar e sem sequer imaginar que eu já soubesse de tudo. Ele veio pro meu lado, todo carinhoso. Oi, amor. Tua mãe falou que você chegou e não saiu mais do quarto? O que houve? Você tá chorando? Em vez de responder, apenas peguei o celular e lhe mostrei aquela maldita foto que o Edmar tinha enviado. Coloquei diante da cara dele, perto o suficiente para que ele pudesse ver, mas longe o bastante para não conseguir tirar o aparelho da minha mão. Ele ficou pálido. Ficou ali, calado, engolindo em seco, até que, se fingindo de desentendido, perguntou: O que é isso? O que é isso? Eu é que pergunto, Djalma. O que significa isso? Hein, seu descarado? Quem é essa vadia? E por que é que você está agarrado nela? Olha, foi uma ligação tão esquisita, mas tão estranha. Era de manhã ainda, sábado, quase 11 horas, quando o celular começou a tocar. Da primeira vez eu não atendi. Até porque era um número desconhecido. Pensei que fosse telemarketing ou alguma coisa parecida. Mas como a pessoa insistiu, eu resolvi ver quem era. E no que falei alô, escutei aquela voz. Bom dia, por acaso esse número é da Letícia? Sim, sou eu mesma. Quem está falando? O homem, então, começou a falar umas coisas assim meio fora da casinha. Disse que se chamava Edmar, que precisava conversar comigo pessoalmente. E chegou a perguntar se tinha como a gente se encontrar na hora do almoço. Sabe, eu fiquei ali escutando Edmar. Eu não conhecia nenhum Edmar. Perguntei então de onde que ele me conhecia e como tinha conseguido o meu número. Mas ele falou que precisava conversar comigo e que era urgente. Tá, mas o que você tanto quer falar comigo? Não dá para falar por telefone mesmo? Infelizmente não dá. É assunto muito sério. Nem mesmo sobre o assunto ele quis abrir o jogo. Na verdade, ele não respondeu nenhuma pergunta. Nem mesmo como tinha conseguido o meu número. Sabe, coisa estranha. Lembro que lá pela certa altura eu falei: olha, você vai me desculpar, viu? Mas se você não disser de onde você me conhece e o que está querendo conversar comigo, eu não vou marcar encontro nenhum. Aliás, ou você me diz agora, ou vou encerrar essa conversa aqui mesmo. Depois de alguns segundos de silêncio, ele revelou:
Tá certo, Letícia. Eu sou amigo do Djalma. Vocês estão juntos, não estão? Então, é sobre ele que eu quero te falar. Olha, eu fiquei ressabiada com aquela ligação. Ele tinha dito que era amigo do meu namorado. Mas o que, afinal, ele podia estar querendo comigo? E o que era de tão sério que não podia me falar por telefone mesmo? Tinha de ser pessoalmente. Olha, o que me deixou mais cismada foi que ele pediu que eu não comentasse nada com o Djalma. Porque ele não fazia ideia daquela ligação e não queria se indispor com um amigo. Olha, só Deus é que sabe como que ficou a minha cabeça. Eu desliguei aquele telefone e fiquei com a minha cabeça tão cheia de pensamentos, e tudo pensamento ruim. Tínhamos marcado ali mesmo no centro, depois do meio-dia, porque eu não consegui controlar a minha curiosidade. Fiquei de encontrá-lo no comecinho da Praça Osório, debaixo daquele relógio que tem ali. E no horário combinado, eu ali olhando para todo lado, atenta a qualquer movimento, de repente, vi aquele homem se aproximando. E já foi pronunciando o meu nome. Era ele. Se apresentou. E eu fui logo querendo saber o que afinal ele tanto tinha para conversar comigo. Principalmente sendo... Ele pediu calma. Perguntou se eu já tinha almoçado. Almoçado? Mas o que tem isso a ver? Não almocei, por quê? De repente a gente pode ir no restaurante aí. Eu não quero ir a restaurante nenhum. Eu quero que você me fale de uma vez por todas. Eu tô a fim de ir embora. Ele franziu a testa. Me olhou assim bem sério e... Olha, antes de mais nada, eu posso te fazer uma pergunta? O que de fato você sabe da vida do Djalma? O que eu sei? Como assim? O que você está querendo saber? Sei lá, tudo. Onde e como vocês se conheceram, por exemplo. Escuta aqui. Qual é o motivo dessa curiosidade toda, hein? Afinal de contas, você veio aqui para me contar alguma coisa ou para me fazer pergunta? Por que você está querendo saber isso? Aliás, você não disse que é amigo dele? Por que não pergunta para ele, então? Não perca, é na próxima quinta-feira, 11 da manhã, na íntegra, a emocionante história de Letícia e Edmar, em mais uma edição de A Força do Amor.